Bem, professor Muniz por cá, hoje nossa aula aí de análise sintática, ok? Então a gente vai aprender e revisar as principais funções sintáticas e resolver exercícios. Ao final da aula, eu preparei 15 questões no nosso aplicativo de questões para você resolver e colocar em prática, ok? Então, no final vai ter o QR Code, você vai ser redirecionado para o aplicativo para resolver as questões. Então vamos lá revisar. Primeira, a questão do sujeito. Sujeito, ele é o termo da oração com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Então, ele pode ser um sujeito que está determinado na frase ou ele está indeterminado. Então, antes da gente realmente olhar esses exemplos, é bom lembrar da ordem canônica, ou também chamada ordem direta de uma frase. Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Sujeito que em praticou a ação, o verbo significa o que é a ação que ele está fazendo, e o complemento é o complemento do verbo. Né? Por exemplo, se o João comprou um carro, então você pega essa frase, ó, João comprou um carro. Certo? Então é o seguinte, quem comprou? Não foi o João? Foi o João. O João que comprou o carro. Comprou o quê? O carro. Então, quem comprou foi João. Então, João é o sujeito. Comprar seria o verbo e o carro é o complemento, ou seja, é o que ele comprou. Então, a ordem da frase é isso, tá bom? Ordem direta ou chamada de ordem canônica. Sujeito, verbo e complemento. Se você quiser dizer assim, professor, quando ele comprou? Ele comprou o carro na segunda-feira. Quando você coloca esses acessórios, aí é o que a gente chama termos que vão só acessorar. Eles não, tirando esses termos, a gente continua entendendo a frase. Então aqui, ó, João comprou um carro na segunda. Então na segunda é a circunstância. Circunstância de quê? Quando ele comprou? De tempo. Então aqui seria um adjunto adverbial. Professor, aqui nessa ordem direta, onde eu tenho um sujeito aqui, verbo aqui, complemento aqui, a vírgula aqui ela é facultativa. Porém, se eu colocasse na segunda-feira, no início da frase aqui, por exemplo, na segunda-feira, vírgula, João comprou um carro. Na segunda é pequeno, é curto, então a vírgula continuaria sendo facultativa. Mas se fosse um adjunto adverbial longo, aqui bem no início, né, da frase, na sua ordem, quando ele tivesse deslocado aqui para o início da frase, se ele fosse longo, 3, 4, 5 termos, aí a vírgula seria obrigatória. Então, antes da gente iniciar, realmente é importante a gente ter essa noção do que é essa ordem direta, sujeito, verbo, complemento, para que a gente possa entender aí as frases. Então, por exemplo, o aluno estudou para a prova. Quem é o sujeito? O aluno. É o cara que pratica a ação de estudar. Sujeito simples, como só tem um núcleo. Eles estudaram para a prova. Né? Colocou aqui sujeito composto, mas não é não. Bom, só corrigindo aqui, tá? E continua sendo um sujeito simples também. Agora, se ele colocasse assim, ó, João e Maria estudaram para a prova. Né? Ou seja, quem estudou? João e Maria. Então, eu tenho dois núcleos. Então, ele é composto. Aqui, eles continua sendo sujeito simples. Quem estudou? Eles. Tá bom? Então, o sujeito composto é aquele que tem dois núcleos e não o fato dele estar no plural. É importante a gente fazer essa correção. Continuando. Estudamos para a prova. Quem estudou? Nós. Nós estudamos. Então, aqui o sujeito estava oculto. Quando tem um sujeito eu, tu, ele, nós e vós, sujeito oculto, ou também chamado sujeito elíptico. Estuda-se muito para a prova. Quem estudou? Não sei. É um sujeito indeterminado. Ele não deixou claro na frase. Então, quem estuda, estuda, né? Verbo intransitivo. Verbos transitivos indiretos e verbo de ligação, quando eles se ligam a essa partícula se, anote aí, bizu, eles serão sujeitos indeterminados. Serão verbos que têm sujeito indeterminado. Cuidado que é só quando ele se liga a essa partícula si, tá? E a função daquele si é índice de indeterminação do sujeito, que a gente chama de I.
Ok? Choveu bastante. Aí verbos que indicam o fenômeno da natureza são sujeitos, oração sem sujeito, ou também chamado de sujeito inexistente. Assim também, como a gente pode lembrar, daqueles verbos, o verbo haver, no sentido de existir, que também ele vai ser sujeito inexistente ou oração sem sujeito, né? Houve muitos eventos, ou seja, ó, não é houveram, é houve, porque o verbo haver ele sempre fica na terceira pessoa do singular, independentemente se ali o complemento dele, né, porque ele vai estar como transitivo direto, independentemente se o complemento dele está no plural ou não, ele sempre fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Então isso são os sujeitos: sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. Mas aqui é uma questão simples mesmo, só para a gente identificar. Quem é o sujeito aqui? Os pássaros cantam no jardim. Quem cantou? Quem praticou a ação de cantar? Os pássaros, né? Especificamente, quem é o núcleo aqui? O núcleo é o pássaro, né? Então, aqui, sujeito simples, para vocês entenderem. Detalhe, quem canta, canta, né? Cantou, verbo intransitivo. O professor, no jardim é o quê? É o local onde ele cantou. Então, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Bom? Ó, predicado. Predicado é tudo o que sobe do sujeito. Então, por exemplo, na ordem canônica eu vou ter o quê? Não é o sujeito, o verbo e o complemento, que eu ensinei para vocês. O que é o predicado? É tudo o que sobra do sujeito. Tudo que não for sujeito é predicado. Então, predicado é tudo que se diz do sujeito. O verbo e o complemento é o que eu estou falando que o sujeito fez. Entendeu? Por isso que a gente diz que o predicado é tudo que sobra do sujeito. Eu posso ser um predicado verbal, nominal, verbo nominal. Por exemplo, ele viajou para o interior. Quem é o predicado aqui? Quem viajou para o interior? Ela. Ela é o sujeito. Então, está aqui. O predicado é daqui até o finalzinho. Né? Então, professor, por que é predicado verbal? Aí vai depender do verbo. Predicado verbal, por quê? Porque aqui é um verbo de indicação, ó, viajar. Tá bom? É um verbo que vai indicar ação de viajar. Vamos continuar aqui, ó. O dia está lindo. Opa, quem está lindo? O dia. É o predicado daqui para cá, ó, que sobrou do sujeito. Aí tem um detalhe. Professor, vamos lá. Tem um detalhe. Esse verbo não é indicação. Esse verbo indica estado, ó. O dia está lindo. É, professor? Ah, é. Verbo de ligação. Um verbo que indica o estado da pessoa, não é uma ação. Lindo seria o quê? Predicativo do sujeito. Né? Predicativo do sujeito ele vem depois do verbo de ligação. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado chamado predicado nominal. Ele chegou cansado, ou seja, aqui eu tenho um verbo de indicação, que é o verbo chegar, porém ele traz qualidades do sujeito. Ó. Ele chegou cansado, é um verbo de indicação, porém eu tenho aqui um adjetivo, né, que funciona praticamente como ele está predicando o sujeito. É um predicativo do sujeito. Professor, mas predicativo do sujeito não é só quando tem verbo de ligação? Não. Eu posso ter um predicativo do sujeito também quando eu tenho um verbo de ação. Porém, esse adjetivo que está formando esse predicativo, ele está se referindo ao sujeito. Né? Então, se eu tenho um verbo de ação com um adjetivo que se refere ao sujeito, eu vou ter um predicado verbo nominal. Tá bom? Qual é o predicado da frase? O cachorro late alto. É o que sobra do sujeito. Que quem late é o cachorro, então late alto seria o predicado. Tranquilo? Objeto direto. Objeto direto, pessoal, é o seguinte. Nós trabalhamos com os complementos verbais. Quem são os dois complementos verbais? Quem são os dois complementos verbais? Nós vamos ter os dois complementos verbais. Nós temos o objeto direto e eu vou ter o objeto indireto. São os dois complementos que nós temos. Então, ele completa o sentido do verbo. O indireto, ele é com preposição. E o direto, ele é sem preposição. Né? De uma maneira mais rápida e simples.
Por exemplo, ela comprou um livro. Quem compra, comprou alguma coisa. Tem preposição aí? Quem são as preposições, professor? As preposições, ó, são essas. De, com, ao, mais. O a, né, também. E mais, professor? Tem várias. Das, na contração. Beleza? Para. Tem várias preposições. Elas vêm da regência do verbo. Tem verbos que exigem essa preposição, tem verbos que não exigem. Quem compra, compra algo. Não existiu. Não é compra de, não é compra com. Quem compra, compra algo. Então, esse um livro é o que a gente chama de objeto direto. Beleza? E qual a transitividade desse verbo comprar? Ele é verbo transitivo direto. Se eu tenho um objeto direto, logicamente eu tenho um transitivo direto. Ou eu posso ter um verbo bitransitivo, que ele exige os dois complementos. Por exemplo, né? Quem deu algo a alguém, ou seja, ele deu um livro ao aluno. Aí eu tenho um verbo que exige dois complementos, o direto e o indireto. Por exemplo, ele deu um livro ao aluno. Aí o que, é que você pode observar aqui, professor? Quem dar algo, deu o livro, ó, não tem a preposição, então objeto direto. A quem? Ao aluno. Aí se você observar aqui, tem a preposição. Aí seria objeto indireto. Tá bom? Então aí seria que tipo de transitividade desse verbo? Ele é transitivo, direto e indireto, ou também chamado de VB. Verbo bitransitivo, porque ele tem duas transitividades. Qual o objeto direto da frase? Ele escreveu uma carta. Quem escreve, escreve algo. Escreveu uma carta. Então, objeto direto, verbo transitivo, direto, e ele seria o sujeito. Então, aqui, objeto direto, uma carta. Letra C. O objeto indireto, já falamos, né? Só vamos revisar. Ele completa o sentido do verbo, só que agora com preposição. Por exemplo, ela gosta de música. Quem gosta, gosta de. Olha a preposição aqui, ó. Então, esse de música seria o objeto indireto e o verbo gostar, verbo transitivo indireto. E o sujeito, ela. Qual o objeto indireto da frase? Eles confiam em você. Quem confia, confia em alguma coisa. Olha lá. Ó. Olha a preposição em. Em você seria o objeto indireto. Vem da regência do verbo confiar. Porque o verbo confiar exige a presença da preposição. Quem confia, confia em. Então, esse em você vem da regência do verbo confiar. Então, ele seria o objeto indireto da frase. Complemento nominal. Complemento, o complemento é o seguinte, ó. Complemento nominal, ou ele está se ligando. Quando é que vai ser complemento? Um adjetivo, né? Que mais? Ou ele vai estar se ligando a um advérbio, ou ele vai estar se ligando a um substantivo, no caso abstrato, né? Que se for concreto, aí vai ser adjunto. Já que eu falo para vocês no final da diferença de complemento para adjunto. Então, esse é o complemento nominal. Diferentemente do verbal, qual é a diferença do CN para o CV? Aliás, complemento verbal, né? Complemento verbal. Qual a diferença de um complemento nominal para o complemento verbal? O complemento nominal, ele é o que, professor? Complemento nominal, ele complementa nome. Quem é que dá? E qual é a classe gramatical que dá nomes aos nomes? É o substantivo, né? É o advérbio, é o adjetivo. Ele complementa o nome, que não seja verbo. Porque se complementar o verbo, aí é complemento verbal. Entendeu? Olha aí, ó. Lembrando que o complemento nominal também sempre vai ser ligado por preposição. Ela tem medo de escuro. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Tem medo. Medo se liga ao verbo. Então, aqui já, medo não é complemento nominal, ele é verbal. Agora, de escuro, ó. Quem tem medo de alguma coisa. Medo de quê? Medo de escuro. Então, aqui, ó, de escuro se refere ao substantivo medo. Agora eu te pergunto, medo é abstrato ou concreto? Abstrato. Eu digo que substantivo concreto é aquilo que se desenha. O medo, ele é um sentimento.
Então, aqui é um substantivo abstrato. E quem tem medo, medo de alguma coisa. Ou seja, tem a preposição e se refere ao substantivo abstrato. Só pode ser complemento nominal. É muito fácil. O complemento nominal ele se liga a um nome, um substantivo, um adjetivo. E o verbal sempre é um verbo. Você vai olhar. Esse termo, geralmente as questões vão pedir o seguinte. Ó. Ele vai dar um termo preposicionado. É assim que as questões cobram. De mais substantivo, né? Um exemplo. Aí ele vai perguntar, essa locução aqui, ela se refere ao quê? Se referir ao verbo, ou é objeto direto ou indireto. Se ele se referir a um substantivo, aí você vai analisar. Pode ser adjuntado nominal ou pode ser um complemento nominal. Então, né? A gente tem esses detalhes. Aí, se for um verbo, ou vai ser OD ou OI. Se for um substantivo ali, ou vai ser um adjuntado nominal, ou vai ser um complemento nominal. Muito fácil. Por exemplo, de escuro aqui, ó, não se refere a medo? Medo não é substantivo, então já não é complemento verbal. É nominal. Tá bom? Qual é o complemento da frase? Ó? Ele está interessado em música. Interessado é verbo? Não. Não é um garoto interessado, é um adjetivo. Então, a gente viu que já não é verbo, então só pode ser o quê? Em música. Que se refere a interessado. Quem está interessado é interessado em. É ali um complemento nominal. Entendeu? Interessado não é um adjetivo. E a gente viu aqui que o complemento também não se liga a adjetivo. Ó. Pronto. Em música. Fechou? Então, essa diferença do complemento nominal para o CV, né, que é o complemento verbal, é essa aqui. Tá bom? Vamos lá, adjunto adnominal. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal ele é fácil. Eu sempre digo assim, eu tenho um substantivo e aí eu vou ter 4 coisas que se ligam a ele. O numeral, o artigo, eu tenho... Então, numeral tem o artigo, tem o adjetivo, ou locução adjetiva, né? E tenho o pronome. Todas essas classes gramaticais que eu falei aqui, elas rodeiam e se ligam ao substantivo. Eu digo que são satélites que rodeiam. O substantivo é como se fosse o centro, né? É o satélite. Então, essas classes, quando elas estão acompanhadas dos substantivos, elas são chamadas de adjuntos adnominais. Por exemplo, a casa velha foi demolida. Quem foi demolida? Vamos ver aqui. Casa velha. Professor, cadê o adjunto adnominal aí? Tá aqui, ó. Lembra que o adjetivo aqui, ó, não está se ligando à casa? Velha, né? Não está se ligando à casa? Ó. Pronto. Então, está dando a qualidade à casa. Então, esse adjetivozinho aqui, ele é adjunto adnominal. Quem tem... Me dá outro exemplo de adjunto adnominal aí. O artigo, ó. O artigo também não é adjunto? Tá aqui. Outro adjunto, ó. Adjunto adnominal. Velha, adjunto adnominal. A casa foi demolida, é o estado dela. Ela está demolida. Aqui seria predicativo do sujeito. Casa demolida. Entendeu? Então é isso. Porque aqui o foi é um verbo de ligação. E aí depois do verbo de ligação eu tenho um predicativo do sujeito. Apesar de demolida se referir à casa, porque é o seguinte, ó, velha se refere à casa e demolida também. Só que velha se liga primeiro aqui à casa, ó, então adjunto. E demolida está depois no verbo de ligação, por isso que é predicativo do sujeito. Entendeu? Então, adjunto adnominal é formado pelos numerais, os artigos, os adjetivos e os pronomes. Continuando, qual é o adjunto adnominal da frase? Os alunos inteligentes foram premiados. Tá aí, ó, inteligentes. Se refere ao substantivo aluno, tranquilamente, né? Foram premiados, né? O estado deles premiado seria predicativo do sujeito. Então, no caso aqui, adjunto adnominal, ó, os alunos foram premiados. Seria inteligentes.
Beleza? Então tá aí. Show de bola. Alunos premiados. Ó. Lembrando que premiados também se refere a alunos. Premiados seria adjetivo, porém está depois do verbo de ligação, né? Que é do verbo ser. Eu sou, eu fui, beleza? Então, inteligente seria o adjunto aqui. Adjunto adverbial. O advérbio ele passa circunstância, ele é formado pelos advérbios. Tempo, lugar, modo, intensidade. Por exemplo, ele chegou cedo. Quem chega, chega. Verbo intransitivo. Quem chegou? Ele, sujeito. Verbo intransitivo é aquele verbo, pessoal, que não exige complemento. Ele completa o sentido dele por si só. Se eu disser ele chegou, chegou. Quem chegou, chegou. Cedo é o tempo que ele chegou. Então, aqui seria o adjunto adverbial. No caso aqui, de tempo. Qual a adjunto adverbial da frase? Ela correu rapidamente. Aqui, ó, rapidamente. É o modo como ele correu. Lembrando que o adjunto adverbial ele se liga a um verbo, né? Ele se liga a um adjetivo ou um advérbio. Aí eu digo, adjunto adverbial nunca nunca se liga a um substantivo. Nunca. Você não vai ver um advérbio se ligando a substantivo. De jeito nenhum. Então, isso aqui é importante para a prova de vocês. Então, rapidamente é o modo como ele correu. Então, aqui está o adjunto adverbial da frase. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito todo mundo já sabe. Ó, depois do verbo de ligação. Aqui eu tenho o verbo de ligação. Azul é o predicativo do sujeito, que na maioria dos casos, é formado por um adjetivo que se refere ao substantivo aqui, o sujeito, o núcleo do sujeito da frase. O céu está azul, é o estado do céu. Qual é o predicativo do sujeito aí? Ó? A professora parece cansada. Ó. É o estado dela. Verbo de ligação, cansada, seria o predicativo do sujeito. Letra D. Beleza? Deu para entender aí? Tranquilo? Predicativo do objeto. O predicativo do objeto. O predicativo do sujeito se refere ao sujeito. O predicativo do objeto se refere a um objeto direto, por exemplo. Mas tem uma dica. Eu considerei o trabalho difícil. Quem considera, considera o quê? Considerou alguma coisa, considerou o trabalho. Então, aqui é o objeto direto. Aqui é um verbo de ação. Indicação. E verbo transitivo direto, né? Quem considera, considera alguma coisa. E o eu, sujeito. Professor, e difícil se refere a quem? Ao eu ou ao trabalho? Eu sei que é o trabalho. Então, o trabalho não é objeto direto? Mas tem uma dica. Se você pegar o objeto direto aqui, ó, e substituir por um pronome oblíquo, e a frase se encaixar e o difícil ficar do lado de fora, aí é considerado predicativo do objeto. Por exemplo, eu considerei-o difícil. Tá vendo como deu certo? Ó? O adjetivo aqui ficou fora, mas ele se refere ainda a quem? Ao ozinho, que é o pronome oblíquo que está substituindo o trabalho. Ó. Então, nesse caso, é predicativo do objeto. Difícil se refere ao objeto direto, que está substituído aí pelo pronome oblíquo. Então, é isso. Em vez de se referir ao sujeito, predicativo do sujeito é porque se refere ao sujeito. Se for predicativo do objeto, é porque se refere ao objeto. Qual é o predicativo aí dessa frase? Ela achou o livro interessante. Ela achou... Ó, troca por um pronome oblíquo. Ficou fazendo sentido a frase? Ficou. Ela achou interessante. Pronto. Deu para trocar? Deu. Então, já sabe que interessante aí é o predicativo do objeto. Que ele está predicando o objeto. Tá bom? Lembrando que o predicativo do objeto é uma qualidade que ele dá ao objeto. Quem acha não acha alguma coisa, ele achou o quê? O livro. Transitivo direto, aqui é o objeto direto. Ele está dando essa qualidadezinha aqui ao objeto direto. Por isso que é chamado predicativo do objeto.
Aposto. Aposto e vocativo é o que todo mundo sabe. Aposto é um termo que explica, é um termo que resume outro termo da oração. Por exemplo, Pedro, o médico. O médico está explicando quem é Pedro. Então, está entre vírgulas, que é obrigatória. Isso aqui é um aposto. Pedro, o médico, está explicando quem é o Pedro. E vem entre vírgulas e essas vírgulas são obrigatórias. Qual é o aposto da frase aqui? Ó? Carlos, o engenheiro, entre vírgulas, né? Está explicando quem é Carlos. Então, aqui, vírgulas obrigatórias, aqui nós sabemos que o engenheiro aqui seria o aposto. Tá bom? Então, bem tranquilo também na nossa revisão. E o vocativo, Muniz? Vocativo, cara, é o termo que é usado para chamar ou invocar o ouvinte. Ele geralmente é separado por uma vírgula. Ele chama, ele invoca. Por exemplo, João, vírgula. Olá, vem aqui. Esse João, ele pode estar aqui no início, no meio, no fim, mas ele sempre vai estar isolado por uma vírgula. Então, o vocativo, ele, diferentemente do aposto, ele chama, né? Ele chama, ele não explica. Qual é o vocativo da frase aqui, ó? Amigos, vírgula, vamos comemorar. Quem é esse amigos? Amigos é o vocativo. Amigos, vírgula, vamos comemorar. É como se ele estivesse chamando os amigos para comemorar. Então, esse amigos aí, esse chamamento é o que a gente chama de vocativo. Agente da passiva, Muniz. O agente da passiva é o seguinte, é o termo que, na voz passiva, pratica a ação. Lembra que eu falei para você que a ordem direta, né? Sujeito, verbo e complemento? Pronto. Me dá uma frase. O carro... Vou colocar outra frase aqui. A velha frase que todo mundo sabe. João comprou uma bola. Ordem direta. Ó. Eu tenho um sujeito aqui, eu tenho um verbo aqui, eu tenho um complemento aqui, certo? Bonitinho, ó. SVC. Inverte. Uma bola foi comprada por João. Ixi, professor. Foi o que eu fiz agora, ó. O verbo aqui passou a ser o quê? Locução verbal, tá vendo? Foi comprada, botou um verbo auxiliar. E uma bola veio para cá e o João veio lá pro finalzinho, ó. Então, voz ativa. João comprou uma bola. Bota na voz passiva. E só inverte. Uma bola foi comprada por João. Então, essa inversão, essa frase, quando ela é invertida, é o que a gente chama de voz passiva. E quem é o agente da passiva aí? O agente da passiva simplesmente era o sujeito da voz ativa. Ou seja, o João. Né? O agente da passiva ele também é precedido de quê? De preposição. Só que ele vai estar dentro de uma voz passiva. Essa aqui, ó, uma bola foi comprada por João, você pode diminuir mais ainda, porque essa daqui é analítica. Você pode sintetizá-la mais ainda, né? Uma bola foi comprada por João, ou seja, comprou-se uma bola. Pronto. Quem compra, compra alguma coisa, verbo transitivo direto, se ligando à partícula se, a gente já sabe que a função desse se é uma partícula passivadora, PA, uma bola, né, professor? É o sujeito paciente. Esqueci de falar, mas aqui, ó, uma bola, depois que inverte, ó, é chamada de sujeito paciente. E é isso. Aqui seria a voz passiva no modo sintético. Bom, então tá aí, ó. A carta foi escrita por Maria. Aqui está na voz passiva, ó. Locução por Maria. Inverte. Maria escreveu a carta. Pronto. Então aqui a gente já sabe que o agente da passiva é por Maria. Tá bom? Qual o agente da passiva aqui nessa frase? O livro foi lido pelos alunos. Os alunos leram os livros. Então é os alunos. Né? Pelos alunos, na verdade. Aqui. Fácil, 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 né? Vamos aqui só finalizar com algumas regras especiais de funções sintáticas para que a gente possa finalizar aqui nossa aula e depois resolver aqui questões simples só para a gente estar sempre aí revisando esse assunto que muita gente tem dificuldade, por mais simples que seja. Pessoal, questão do sujeito indeterminado com o verbo da terceira pessoa singular que eu já falei. É quando esse verbozinho aqui, ó, precisa-se de funcionários,
Verbo transitivo indireto. Quando ele está se ligando à partícula se, é sujeito indeterminado, viu? E ele sempre fica o quê? Na terceira pessoa do singular. Ele não vai variar. Professor, mas funcionário está no plural. Não importa. Verificou essa situação, ele fica no singular. Disseram que você foi promovido. Ah, professor, eles. Se não tiver um referente, eu não sei quem é eles. O texto não me disse quem é eles. Então, se der para encaixar o eles e não tiver referente textual dizendo quem são eles, então isso aqui é sujeito indeterminado também. Tá bom? Então, são regras especiais. Eu queria que vocês depois assistissem essa aula novamente para pegar esses bisuzinhos aqui dessa aula de hoje. Complemento nominal e adjunto. Professor, essa diferença é importante? Lógico, muita gente confunde. Mas aqui eu coloquei um exemplo para a gente realmente ter aqui. Ó. Ele tem amor à mãe. Quem tem amor a alguém. Ó. Nesse caso, a mãe está recebendo amor, então ela está sendo passiva. Professor, o senhor quer saber quem é o adjunto e quem é o complemento, né? É. Ó. Mas os dois, professor, estão se ligando a substantivo abstrato. E agora? Calma. A dica é, quando passar a ideia de posse, é adjunto. Quando não passar a ideia de posse, não é adjunto. Então, olha aqui. Ó. Ela tem amor de mãe. O amor é da mãe, amor dela. Então, aqui passa a ideia de posse. Se é posse, acabou. É adjunto. Quando tiver outra situação que não passa a ideia de posse, é complemento. Por exemplo, amor à mãe. No caso aqui, quando ela estiver recebendo, quando a coisa que está sendo sublinhada está recebendo a ação, então ela é complemento nominal. Amor à mãe. A mãe está recebendo amor. Agora olha de baixo. Amor de mãe. A mãe que está dando amor, ou seja, ela está praticando a ação. E o amor é dela. Então, posse. Então, quando for ideia de posse, é adjunto nominal. E na outra, se você tiver com dúvida se é complemento ou adjunto, você sempre vai nesse bizu da posse. Amor à mãe, amor de mãe. Amor dela. Opa, posse, amor de mãe. Então, adjunto. Então, a outra com certeza é complemento nominal. Entendeu? Então, se você for nesse macete, você acerta a questão. Beleza? Lembrando, aqui é quando o substantivo que eles estão se ligando é abstrato. Porque geralmente essa dúvida acontece quando for substantivo abstrato. Aí você faz só a pergunta, qual é o que dá a ideia de posse? O que dá a ideia de posse vai ser o adjunto. Adjunto adverbial no início, já falei, né? Por exemplo, ó, geralmente o adjunto, eu disse que na ordem canônica vem sujeito, verbo, complemento e adjunto. Só que aí, quando ele é deslocado, por exemplo, de manhã faço exercícios. Ó, ele colocou adjunto aqui no início. Um termo, dois termos. Então, essa vírgula aqui é o quê? Facultativa. Vou inverter, ó. Eu vou colocar a mesma frase, vou só colocar alguns termos, ó. Nesta manhã, na manhã de hoje, vou botar aqui, na manhã de hoje, ó. Só aumentei, ó, vírgula. Fiz exercícios. Olha a diferença. Olha o tamanho que ficou o adjetivo, ó. Aliás, o adjunto adverbial. Pronto. Então, nesse caso, a vírgula passa a ser o quê? Obrigatória. Entendeu? Então, se ela for curta, aí a vírgula é o quê? Facultativa. Tá bom? Pessoal, vou deixar esse QR Code. Na hora que você apontar o seu celular, você já vai aqui, direto aqui, resolver 15 questõezinhas sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora é colocar em prática essa aula que foi dada aí para vocês, tá bom? Ah, professor, mas é simples. Cara, é sempre bom estar revisando o simples. As pessoas às vezes caem por soberba. As pessoas às vezes deixam de passar no prova por achar que sabem demais. A nossa mente, quanto mais a gente estuda, mais ela vai dando para você coisas que você achava que sabia, mas não sabia. Então é importante que você faça o quê? Que você revise, que você assista, que você resolva questões. Terminou aqui? Esses exercícios aqui simples, que é mais voltado para pessoas realmente que não sabem, estão aprendendo português agora, pronto. Você vai aqui, resolve as questões, depois você procura as questões dos concursos para você colocar em prática. Mas tenho certeza que você assistir essa aula 3 vezes, você vai saber diferenciar o que é um agente da passivo, o que é um objeto direto, o que é um sujeito, quais os tipos de sujeito, o que é um aposto, o que é um vocativo, o que é um complemento e o que é um adjuntante nominal. Tá bom? Então tá aí o QR Code, façam as 15 questões
e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.